Olá a todos e todas, eu sou o professor Edson Maciel Júnior, da disciplina Didática, aqui da nossa Universidade do Espírito Santo, Universidade Federal do Espírito Santo, e nesse vídeo da série Pensamento Fenomenológico e Didática, nós vamos falar sobre o nosso primeiro tema. Será uma série de 4 a 5 vídeos. Esse será o primeiro. E o tema é Didática e Avaliação no Olhar de Carl Rogers. Esse primeiro tema é importante para o início do semestre da disciplina de Didática. Então, pensemos em quem foi Carl Rogers. Rapidamente, apresentando Carl Rogers. Ele nasceu em Chicago em 1902 e morreu em 1987. Formado em História e Psicologia, ele aplicou à educação princípios da psicologia clínica e foi psicoterapeuta por mais de 30 anos. No Brasil, as ideias de Carl Rogers tiveram uma difusão na década de 1970, na década de 70, e ele é considerado um representante da corrente humanista não diretiva em educação. O rogerianismo na educação, ele aparece como um movimento complexo que implica uma filosofia da educação, uma teoria da aprendizagem, uma prática baseada em pesquisas, uma tecnologia educacional e uma ação política, uma ação na polis, uma ação, vamos dizer assim, também cidadã, porque polis, cidade, política, cidadania, né? Essas coisas são sinônimas. Então, a ação política é no sentido de que, para desenvolver-se em educação centrada na pessoa, é preciso que as estruturas da instituição, que é a escola, elas mudem. Então, é necessário mudanças para a gente trabalhar nessa perspectiva rogeriana de trabalharmos centrado na pessoa, centrado no estudante. Podemos chamar de aprendizagem significativa em psicoterapia. Uma ideia. Então, que ideia nós começamos a pensar? É no conceito de aprendizagem que Carl Rogers traz para nós e que eu penso que Deleuze também traz para nós. Ele talvez tenha tomado um pouco essa ideia de Carl Rogers, o Deleuze. Então, o que seria esse conceito de aprendizagem? É uma abordagem fenomenológica, porque sua intencionalidade é lidar com pessoas que percebem o mundo com suas potências para mudanças. Então, estamos lidando com uma concepção de educação. Então, essa é a ideia. E por aprendizagem significativa, eu entendo uma aprendizagem que é mais do que uma acumulação de fatos ou uma acumulação de conteúdos. É uma aprendizagem que provoca uma modificação na pessoa, quer seja no comportamento dessa pessoa, na orientação futura que essa pessoa escolhe, ou nas suas atitudes e na sua personalidade. Então, é uma aprendizagem penetrante, que não se limita a um aumento de conhecimentos. Haverá aumento de conhecimentos, mas não se limita a isso. Acho que penetra profundamente todas as parcelas da existência dessa pessoa. Afirma Carl Rogers no livro dele, Tornar-se Pessoa, um livro de 1988, né, da editora Martins Fontes. Então, eu quero aqui pegar o livro e mostrar para vocês o material. Esse conceito, ele provoca outra forma de avaliação,
que é o que me interessa aqui na nossa disciplina de didática, que eu quero apresentar para vocês que nos ouvem. Não só na disciplina de didática, mas em todo o campo de aprendizagem, esse conceito nos leva a um entendimento interessante de avaliar, que envolve a ideia de independência, envolve a ideia de criatividade e autonomia do aluno. Então, independência, criatividade e autonomia são facilitadas quando a autocrítica e a autoavaliação são privilegiadas em relação à avaliação feita por terceiros. Então, no lugar do professor avaliar, né, a avaliação está todas nas mãos dele, a avaliação na perspectiva da centralidade da pessoa, da centralidade do aluno, ela vai provocar independência, criatividade e autonomia e vai privilegiar essa relação de avaliação do próprio aluno. Então, Rogers usou sua concepção de natureza humana para inspirar seus escritos sobre a educação. E, com isso, ele fez a seguinte afirmação: o aluno tem motivações e entusiasmos que o professor deve liberar e favorecer. Assim como Rousseau, o Carl Rogers, ele entendia que a motivação primeira do ser humano era boa, né? Que a índole do ser humano é boa, né? Então, com base nessa ideia, né, ele então faz essa afirmação: o aluno tem motivações e entusiasmos que o professor deve liberar e favorecer. Uma outra questão é a de saber se podemos permitir que o conhecimento se organize no e pelo indivíduo, no aluno e pelo aluno, em vez de ser organizado para o indivíduo. Sob esse aspecto, os professores e os educadores se alinham com os pais e com os dirigentes nacionais para insistirem que os alunos devem ser guiados. Então, isso é muito forte no trabalho educacional. Mas o Rogers continua: espero que, ao levantar essas questões, tenha mostrado claramente que o duplo problema que é a aprendizagem significativa e a forma de como realizá-la nos coloca perante problemas profundos e graves. Tentei apontar algumas dessas implicações nas condições facilitadoras da aprendizagem e no domínio da educação. E então, Rogers conclui: propus uma resposta a essas questões. Então, vamos agora pensar como vivenciar isso. Esse é o ponto para nós agora, nesse momento. Como vivenciar isso? Então, atitudes significativas para o educador que trabalha as suas aulas, como diz Rogers, com a liberdade para aprender. Essa é um outro livro que ele tem, né? Liberdade para aprender, com a avaliação para a autonomia durante todo o processo das aulas. Então, a primeira coisa, um primeiro ponto que eu vou destacar: agir como professor é agir como pessoa, realizando um diálogo com o aluno na base de uma relação pessoa a pessoa. O professor é um ser concreto. Então, essa relação pessoa a pessoa, ela é profundamente fenomenológica, né? Então, eu, professor, sou uma pessoa. E eu vou me relacionar com o aluno, e você também, quando for sendo professor, vai se relacionar com o aluno pessoa a pessoa. Por quê? O professor é um ser concreto também na vida. Então, ele pode demonstrar entusiasmo, cansaço, interessar-se pelos alunos, ficar nervoso ou encolerizado, mostrar-se compreensivo e acolhedor,
Isso tudo faz parte de uma pessoa. Assumindo esses sentimentos como próprios, como seus, não terá necessidade de impô-los aos alunos. Então, eu assumo como meus esses sentimentos. Eu não preciso impor isso sobre ninguém, dizer que eu estou assim ou estou de uma outra maneira e os alunos é que provocam isso. Eu devo assumir esses sentimentos que são meus. Poderá apreciar ou detestar o trabalho de alguns deles, sem que isso implique que este aluno ou o seu trabalho seja objetivamente bom ou ruim. O professor apenas exprimirá no tocante a esse trabalho, um sentimento que ele experimenta pessoalmente. E isso pode ser falado de forma bem tranquila e bem educada. A segunda coisa, agir de forma a valorizar aquele que aprende, os seus sentimentos, as suas opiniões, a pessoa do aluno, para tanto, é um fator importante que o aluno com critérios avalie a sua aprendizagem e se deve ou não ir adiante no seu curso. Uma terceira coisa importante é o professor perceber a maneira como nele repercute o processo pedagógico. Aí, a probabilidade de uma aprendizagem tornar-se ampliada, tornar-se maior. Esta atitude é radicalmente diversa da maneira tradicional de compreensão fundada sobre a avaliação e pode ser traduzida pela clássica forma: eu compreendo o que você não consegue. Fundada sobre a sensibilidade e a compreensão dos sentimentos do outro, ela suscita no aluno uma reação que pode ser assim: afinal, alguém compreende o que eu experimento e o que eu sinto sem buscar me analisar ou sem me julgar. Eu posso desabrochar, desenvolver-me e aprender, pensa o aluno. Colocar-se no lugar do aluno, ver o mundo através dos seus olhos, tal atitude é mais do que rara nos professores. É possível ouvir milhares de relatos mostrando a maneira como as coisas se passam nas salas de aula, sem encontrar um único exemplo de empatia fundada sobre a compreensão dos sentimentos do outro e demonstrada claramente. Então, aqui, esses 3 pontos, nesse momento aqui, nesse nosso primeiro encontro, em relação a como podemos vivenciar essa compreensão rogeriana e como isso produz uma abertura para uma nova forma de avaliação. Nós voltaremos em outros vídeos dessa série e queremos agradecer a sua participação e a sua atenção aqui nesse momento. Deixamos aqui o nosso abraço e fique bem.